inglês é aquela língua simples que sempre tem uma ou outra palavrinha que causa confusão quando a gente vai criar frases, principalmente quando a gente está aprendendo o idioma. E no vídeo de hoje eu vou falar com você sobre duas delas, que são as palavrinhas to e for. Então, quando, como, por que usar essas palavras? Você vai ver isso no vídeo de hoje. Então, se você curtiu o tema do vídeo, já deixa o like e compartilha esse vídeo com seus amigos que querem de fato, de vez, aprender a diferença entre essas preposições to e for em inglês. Não errar mais nesse aspecto. E se você quiser de fato aprender inglês nesse ano de 2024, aprender inglês de uma forma estruturada, um curso que vai abarcar não só os principais conteúdos do inglês, como também módulos bônus, módulos com inteligência artificial, inglês para viagens, sem falar de aulões com professores, feedbacks constantes 24 horas por dia, tudo isso e muito mais. Clica aqui na descrição do vídeo para você conhecer o método RRSLG e de quebra ainda ganhar um curso de espanhol totalmente gratuito. Então, se você gostou da ideia, já clica aqui e conheça o método RRSLG. E dados os avisos, bora lá pro tema do vídeo. E antes de eu falar aqui sobre a diferença entre esses termos, vou falar um pouco com você sobre o que significa isso, o que são as palavrinhas to e for. Pessoal, essas palavras a gente chama de preposições, são aqueles termos que vão ligar outros termos na oração. No caso aqui de to e for, ambas as palavras elas dão a ideia de por ou para. Então vai ser preposições que vão ter contextos muito parecidos em que a gente vai usá-las. Isso pode causar certa confusão. No caso aqui da preposição to, eu vou falar da preposição to quando eu estiver falando aqui de movimento ou direção. Então, movimento ou direção, eu incluiria até destino e também propósito, dependendo aqui da situação. Então, aqui a principal palavra que vai resumir a preposição to vai dar uma ideia aqui de movimento. Eu estou indo do ponto A até o ponto B. Então, tendo isso em mente, a gente vai falar aqui de direção, a gente vai falar aqui de movimentação e também de propósito em alguns casos. A gente vai pensar sempre na preposição to nesses casos. Ficou confuso? Bora ver um exemplo então. I'm going to the gym this morning. I'm going to the gym this morning. Então, eu tô indo para a academia nessa manhã. Estou indo para. Então, aqui dá uma ideia de movimento ou até mesmo de direção. Então, eu estou me movimentando do ponto A, minha casa, até o ponto B, que é a academia. Então, bem simples, eu vou usar aqui a preposição to quando eu estiver falando de algo referente a movimento ou direção. Um exemplo número 2 seria She gave a book to her friend. She gave a book to her friend. Então aqui eu dou uma ideia aqui de movimento e de destino. Então ela deu um livro para a amiga dela. Então que eu tô tirando o livro do ponto A até o ponto B, mas aqui eu tô destinando esse livro a alguém. Então aqui eu tô dando alguma coisa. Nesses contextos eu também vou utilizar a preposição to. Eu poderia também usar aqui, galera, num contexto de cozinha. Então eu posso dizer, por exemplo, I'm cooking a cake. I'll give this cake to you. Então, eu tô cozinhando aqui um bolo e eu vou dar esse bolo para você. Então, você aqui vai ser o destino desse bolo. Nesses contextos, eu vou sempre utilizar a preposição to. Um terceiro caso seria uma questão de propósito. Então, I want to learn English. Nesse caso, o motivo de eu utilizar a preposição to não vai ser só a questão do propósito, né? Eu tenho o propósito de aprender inglês, eu tenho o propósito de estudar inglês, mas também a gente vai usar a preposição to para marcar o modo infinitivo dos verbos. Então, sempre quando eu tô dando a ideia de que eu vou utilizar um verbo no infinitivo, né, que são aqueles verbos que no português terminam em ar, er, i, então comer, beber, tomar, ir, eu vou utilizar essa estrutura em inglês necessariamente com a preposição to. Então, se eu digo I want to learn English, eu digo eu quero estudar inglês. E estudar, verbo no infinitivo, necessariamente eu preciso da preposição to. Então lembra aqui que eu estou falando de movimento, de destino, de propósito, né? O meu propósito, o meu objetivo, ele é aprender inglês, mas aqui eu também estou fazendo uma marcação de infinitivo, de verbo no infinitivo, que é o verbo estudar. Então, nesse caso, eu obrigatoriamente tenho que usar a preposição to. I want to learn English. E eu posso, inclusive, utilizar as duas situações, uma situação de movimento e uma situação que eu preciso usar aqui o verbo no infinitivo. Então, I'm going to the college. I'm going to the college. Então, um exemplo aqui, né, de uma situação que eu vou utilizar tanto o movimento quanto aqui o verbo no infinitivo seria I'm going to work this afternoon. I'm going to work this afternoon. Então, aqui eu estou indo trabalhar
nessa tarde. Para os outros exemplos que envolvam direção, movimentação, que eu posso utilizar a preposição to, como por exemplo, I'm going to the college, I'm going to the supermarket, enfim. Deu para pegar o ponto, né? Eu tô falando aqui então de transição, de movimento, de destino e também de propósito. Sem falar que eu também vou utilizar o to quando eu quiser fazer uma marcação aqui de um verbo no infinitivo. Para ficar mais simples, você pode pensar na preposição to como simplesmente um GPS. Então eu tô indo do ponto A para o ponto B. I'm going to a new place, so I have to use to. Então aqui eu tô indo do ponto A para o ponto B. Tô utilizando aqui movimento. Também estou fazendo marcação de infinitivo, preciso necessariamente usar a preposição to. Então, bem simples, pensa no to como se fosse um GPS. Ok, então falando aqui da preposição for, pessoal, quando e como eu vou utilizar o for? Pessoal, a gente vai utilizar o for sempre quando a ação envolver benefício, a razão de algo, né? Então, a razão por trás de alguma coisa e também algo que foi feito no passado por um período específico, tá? Então, essas três circunstâncias, benefício, razão de algo e algo que foi feito no passado por um tempo específico. Exemplo seria This gift is for you. This gift is for you. Então aqui, esse presente ele é para você. Você está sendo beneficiário do presente. Então você está tendo um benefício aqui. A gente está falando de benefício. Então, como você está se beneficiando desse presente, eu vou utilizar aqui a preposição for. This gift is for you. This jewelry is for you. O número 2 seria aqui She went shopping for new clothes. She went shopping for new clothes. Então aqui a razão pela qual ela foi fazer as compras é para comprar aqui novas roupas. Então a gente tem uma situação aqui de razão. A razão pela qual ela foi às compras aqui é para comprar novas roupas. Então nesse contexto eu vou utilizar a preposição for. Exemplo de número 3, pessoal, seria I've been teaching English for 5 years. I've been teaching English for 5 years. Então eu ensino inglês há 5 anos. Há 5 anos é o período pelo qual eu tenho ensinado inglês. Então aqui a gente tem uma ação decorrida no passado que ela faz aqui jus ao presente, que ela tem relação com o presente. Nesse contexto aqui, eu falando aqui dessa marcação temporal no passado, eu vou utilizar também a preposição for. A gente usa muito aqui a preposição for quando se fala de estudo, tá? Então, I've been studying for 2 weeks. I've been studying for 1 year. I've been studying for a long time. Então, nesse período que eu tô falando do passado, a marcação temporal de algo que passou, que aconteceu por muito tempo no passado, eu vou utilizar a preposição for aqui para falar do tempo que durou essa ação. Então, para falar aqui da quantidade de meses, ou até mesmo de uma questão temporal um pouco mais vaga, nesses contextos eu utilizo também a preposição for. Então, para não esquecer, se alguém chegar para você em inglês dizendo I'm talking to you, você já sabe que você tá no radar da pessoa, ela tá falando com você. Agora, se a pessoa diz pra você I'm talking for you, muito provavelmente significa que ela tá defendendo a sua causa, que ela tá tomando o seu lugar e falando por você. Então lembra dessa dica para você pegar de vez a diferença entre to e for. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.